maravilhosa. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Quero parabenizar a rapinha do meu tacho. Amém? Sarinha, né? Fiquei muito feliz. Que para mim o mais emocionante é ver minha família no altar, servindo ao altar do Senhor. Que Deus continue te usando, minha filha. Quase que eu desisto. Eu falei, o que eu vou falar, Jesus, depois dessa palavra de uma menina de 17 anos também. Mas eu amo a Bíblia, estou aqui e hoje com o propósito de ministrar ao seu coração uma palavra rápida, que eu sei que nós temos tempo limitado, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? O tema nós sabemos que é mulheres empoderadas, né? Acho que se fala assim no português. Então eu tenho no versículo 8 para falar com vocês, mas recebereis poder. Você pode estar com a Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Eu quero hoje falar da igreja primitiva. Eu quero falar aqui de um poder que é um poder sobrenatural. Eu quero falar de uma fase de transição. Quero falar sobre o propósito do poder. O poder que Jesus está falando para os discípulos é um poder que ia fazer uma grande diferença numa fase de transição. Porque muitas vezes em nossa vida a gente se encontra no meio de alguma situação de mudança. Às vezes a gente muda de região, a nossa mudança pode ser regional, mas às vezes a gente quer mudar. Eu não sei se você já amanheceu assim, falando assim, com uma listinha dentro de você das coisas que você cometeu aquela semana e você querendo falar, não, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. E tem às vezes, que você tem mudanças que você não conseguiu fazer. Toda mudança, ela traz conflitos, muitas vezes. Aqui nós estamos falando de uma fase da igreja primitiva. Jesus havia começado o seu ministério em tão curto tempo, num período de tão pouco tempo, ele já havia cumprido o seu ministério. Ele estava dando instruções aos seus discípulos. E ele sabia que havia uma necessidade, porque uma coisa é o evangelho com Jesus presente. Outra coisa era depois que Jesus subisse aos céus. Como que seria? Seria apenas uma filosofia. Porque o evangelho, para ser renovador, para ser impactante, para ser transformador, ele precisa ser muito mais. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser eficaz, ele precisa de poder. Não adianta simplesmente eu vir trazer uma palavra que vai ser do meu intelecto para o seu intelecto. Não vai ter mudança de vida. Vai ter mudança sim. Vai te ajudar em algumas áreas. Para isso nós temos os coaches, mas se você quer viver uma profundidade muito maior, você precisa de muito mais. Você precisa de um poder. Você precisa de um evangelho com a presença. E Jesus havia, àquele instante, instruído aos discípulos. Jesus sabia que se aproximava a hora. E aí o que acontece? Ora, em tão pouco tempo, no meio dos 12, um já havia traído. Os discípulos já haviam passado por uma traição na mesa. E numa revelação de caráter. E, obviamente, que nem todos estavam preparados, por mais que eles andassem com o mestre, eles comessem na mesa do mestre. Eles ouviam o mestre falar para eles as instruções. Mas existiam áreas que precisavam de uma ajuda muito maior.
Então, o que nós entendemos aqui? Jesus, ele queria preparar o espiritual dos discípulos para que eles pudessem continuar a missão. Muita gente começa com a gente, muita gente começa em projetos e eles fracassam no meio da caminhada, eles fracassam no meio dos projetos, porque eles precisam de um poder sobrenatural. E a gente vê no mundo hoje em dia, desde que eu era pequena eu via desenhos que relacionavam um poder sobrenatural. O homem sempre quis passar uma imagem de um super-herói, de um superpoder, que o mundo sabe e reconhece que nós precisamos de algo sobrenatural para vencermos algumas etapas da vida. A gente passou a aprender que alguns, na minha época, víamos alguns super-heróis que o poder estava no anel, eles faziam assim, Shazam, e se transformavam. A gente passou e evoluiu um pouco e viu o Superman, né, voando, e às vezes no mundo da Kryptonita. E a gente, depois você vai para os cinemas americanos, você vai reconhecer que tem o Spider-Man, que ele precisa de uma roupa especial para que possa voar, para que possa defender os pobres e oprimidos. No mundo que a gente habita, a gente sempre vai conhecer pessoas que estão desanimando, estão fracassando, porque elas se sentem, às vezes, acuadas por causa de falta de motivação. Mas hoje eu venho aqui falar de um poder sobrenatural, um poder que pode te trazer, não um poder que você vai botar uma capa e vai sair por aí transformado e dizendo que você é invencível, mas é um poder que vem de dentro para fora. Na verdade, esse poder vem de cima. E a primeira coisa, o primeiro propósito que eu aprendo aqui com o poder que Jesus estava querendo deixar para a igreja, para os discípulos, Jesus sabia que eles sozinhos eles não poderiam dar continuidade da missão. Eles precisavam de um revestimento. Talvez seja por isso que o mundo de Hollywood quis inventar muito, sempre uma capa, né, de super-herói, porque eles sabem que às vezes a gente precisa ser revestido com algo que nos proteja. Mas esse poder, ele vai nos revestir. O primeiro propósito do poder é revestimento, um revestimento sobrenatural de uma capacitação vinda dos céus, vinda de Deus. Qual é o propósito desse revestimento? E eu quero começar aqui falando de encorajamento, porque toda fase de transição, ela traz mudança, e a mudança gera a primeira coisa que vai te fazer, às vezes, recuar: o medo. E hoje eu subo aqui para falar sobre o medo, porque o medo é algo que vem trazer, fazer frente ao poder. Porque todas as vezes que nós precisamos desse poder, nós somos desafiados, nós temos algum desafio à frente. E quando você tem um desafio à frente, logo vem os pensamentos para trazer medo. O medo, ele vem para te fazer parar. Olha, eu posso falar muito bem de medo, porque o medo, ele pode ser distribuído em algumas áreas da nossa vida, e tem pessoas que estão enfrentando certos tipos de fobias. Tem gente que tem medo, né, ou fobia de lugar fechado. Não sei se isso já passou com você. Tem gente que não pega elevador. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de animais. Eu passei um período que eu fui ao Brasil, tive uma experiência com um pastor amigo nosso, pastor Gesiel Lima, irmão do Eliel. Ele tinha posto um filme no carro dele,
E eu estava indo ministrar numa reunião da pastora Helena Raquel, não sei se era numa terça-feira de manhã, na casa de Isabel. E era bem cedo, nós tínhamos que passar pelo túnel. E quando nós entramos naquele túnel, esse filme era muito, e é bem caro, e depois você tem que esperar 2 dias mais ou menos para mexer e abrir o vidro. Eu não sabia disso, eu estava sentada atrás, passando dentro daquele túnel. Aí mais na frente a polícia estava fazendo uma blitz, e eles vieram e começaram a falar, e cada policial veio em cada janela com não sei que arma era aquela grande, e mandando a gente baixar os vidros. E o pastor Gisele, pelo amor de Deus, vocês não podem abaixar o vidro, porque eu vou perder o meu filme. E os policiais ali, e a gente naquela cena, era logo uma época que tinha 2 pastores que tinham sido alvejados de tiros pelos policiais, e um morreu, vindo de uma vigília, e eu estava com aquilo na mente, e aquela cena começou a entrar dentro de mim. Eu sei que quando nós resolvemos obedecer e abrir, e ele abriu a porta e ele falou: peraí, eu sou pastor, e o policial, eu quero lá saber a sua credencial. Mandou todo mundo encostar e ficamos lá. E levamos quase 2 horas, até eles descobrirem o número do carro, do Sachi, sei lá o que é. Sei lá. Enfim, fomos para o nosso destino. Só que isso gerou dentro de mim um medo, uma fobia, e eu não sabia. E aquele medo começou a aumentar. Olha que quando eu voltei para Boston, eu fui ver que eu não podia mais passar em túnel. Meu Deus, e como eu vou fazer que do lado de cá, Boston é dividido por túneis. E eu sei que tem túnel que é literalmente debaixo d'água, é bem comprido. E a gente começava a suar frio a minha mão. Meu coração já é acelerado, acelerava mais. E eu confessei para o meu esposo, só ele sabia, a gente não podia usar GPS, porque o GPS mandava sempre pelo túnel, e a gente ficava caçando, sabe, atalhos para ir para aquele lado ou passar por outro lugar. Eu parei exatamente de começar a ir no centro de Boston, de ir para a ilha por causa disso. E chegou um dia que aquilo foi aumentando tanto, que um dia eu estava dentro do elevador, começou assim, a minha mão a ficar suando frio. E aí eu comecei a reparar que aquele medo estava querendo me dominar. O medo, ele é assim, ele se apresenta, se você não reage, ele vai só dominando em todas as áreas. E chegou um ponto que eu estava dentro do avião, e aí quando eu vi, eu sentei bem lá atrás, e aí eu vi aquele corredor bem comprido. Aí na hora de subir, minha mão começou a suar. Aí eu falei: não, meu Deus, eu tenho que tomar um posicionamento, porque se eu deixar, daqui a pouco nem de avião eu vou voar. E, enfim, nós chegamos ao Brasil, estávamos numa grande conferência de um amigo nosso. Chegando lá na hora do almoço, pastores americanos, pastores de Peru, pastores de tantos lugares, eu fui pedir oração para eles e confessar do meu medo. Para minha surpresa, todos abriram aquela sessão e começaram a confessar. Cada um tinha um medo em alguma área. O mundo está sendo amedrontado e ameaçado. O ser humano hoje está precisando vencer esse medo que está dentro dele. E aí eu cheguei em casa, estava vendo uma entrevista com a Gisele Bitt, lá do Brasil, que mora aqui em Boston, e ela estava falando que ela escreveu um livro sobre isso, que um dia o medo estava dominando tanto a vida dela, que ela chegou num apartamento que ela morava naquela época, muito grande. Ela chegou na varanda, e a varanda era grande, e ela abriu todas as janelas, e ela sentia como se ela estivesse morrendo, sufocada, sem ar.
E aquilo só vinha uma voz dentro dela: pula, pula, porque você não vai conseguir vencer este medo. E eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de uma modelo referencial para o Brasil, para o mundo, uma pessoa bem-sucedida. Isso é para mostrar a você que o medo, ele quer dominar áreas da nossa vida, ele quer te fazer fracassar. Por isso que nós precisamos entender que tem hora na vida que você precisa reagir. Tem hora na vida que você precisa tomar posicionamento. E foi aí que eu comecei a orar. E comecei a orar a oração de libertação. E eu falei: a partir de hoje, Senhor, eu vou enfrentar o túnel de Boston. Pegamos um caminhão que estávamos ajudando alguém numa mudança, que eu já nem lembro quem foi. Eu tinha que entregar um caminhão do lado de lá da cidade, do U-Haul. Peguei o caminhão sozinha, meu esposo foi dirigindo para depois me trazer. Eu fui dirigindo um caminhão. Quando eu vi, eu peguei um túnel mais comprido à noite, não tinha ninguém. E eu passei pelo túnel cantando louvores. Quando eu cheguei no meio do túnel, que geralmente minha mão começava a suar, eu olhei para trás, eu olhei para frente, eu falei: estou no meio do túnel. E o Senhor que me trouxe até aqui vai me fazer sair do outro lado. Quando eu vi a luz chegando, eu falei: a partir de hoje, esse medo não me domina mais. E eu venci aquela etapa do medo. Eu venho aqui falar para você que você precisa de um poder que vai te encorajar a guerrear suas próprias guerras. Tem batalha que ninguém vai poder chegar e batalhar por você. Os discípulos estavam num momento, numa situação que eles estavam para encarar a missão sozinho. Mas Jesus sabia que sozinho, sem ele não nada podia fazer. Então Jesus enviou uma promessa. E Jesus deu essa promessa. E a Bíblia diz que e recebereis poder. O poder também, ele vem também trazer uma propriedade de autoridade para você trabalhar contra a incerteza. Porque a incerteza, ela trabalha contra a fé. Porque tudo aquilo que vem para você, para te trazer dúvida, vai fazer você atrasar toda a sua conquista. Porque tem conquista que a gente só vai conquistar através da fé. Eu estou falando de uma igreja numa fase de transição, mas eu estou falando de uma igreja viva e eficaz, de uma igreja que precisa de um poder sobrenatural para vencer as astutas ciladas do inimigo. Sabe o que a Bíblia fala que são astutas ciladas? Porque não é uma cilada qualquer. O inimigo é organizado. Quando ele vai guerrear contra você, ele traça estratégias. E são estratégias que são estudadas, porque ele quer te conhecer para saber qual é o teu ponto fraco, aonde ele vai te dominar. Mas hoje eu venho aqui como profeta de Deus dizer que há um poder, há um poder direcionado para esta igreja, para esta reunião, para te fortalecer, para fazer aquele que entrou aqui pensando em desistir, não recuar, porque o melhor de Deus ainda experimentaremos. Insegurança, momento de transição, momento de mudança, traz muita insegurança. A insegurança atrapalha a gente tomar decisão na hora certa e direcionamento certo. Tem tanta gente que sabe que você sabe que você está no meio de uma mudança, você está numa fase de uma transição, mas por causa da indecisão, você perde o time, porque existe um time para todas as coisas. Existe um momento certo para você aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Mas por causa das nossas indecisões, muitas vezes a gente perde a oportunidade. Às vezes é a única oportunidade. E a gente perde por causa de quê? Insegurança. Nós temos que saber
quem nós somos em Deus. Nós temos que saber que seremos fortalecidos em Deus. Salmo 3, versículo 3 diz: Tu és escudo ao meu redor. Tu és a minha glória. Tu és quem levanta a minha cabeça. Por que nós vamos andar desanimados? Por que nós vamos andar desmotivados? Por que andaremos preocupados? Porque sabemos, e ainda sabemos, que temos um Deus que é a nossa glória, que é o nosso escudo. Ele levantará a tua cabeça nesta manhã. Mas você tem que saber qual é a hora certa. A hora certa para tomar decisão e não acabar perdendo a oportunidade. E uma das últimas coisas que eu quero falar, a penúltima, é crise de identidade. Pedro estava ali naquele meio. Pedro já havia negado Jesus. Olha, Pedro estava ali naquele meio. Pedro é uma pessoa que negou Jesus. Judas tinha traído Jesus. E se você for ver, aí o que acontece? Se de repente Jesus se vai e não envia o poder, Pedro ia continuar tendo aquele caráter duvidoso, que uma hora, tipo bipolar, uma hora está com Jesus, outra hora fala que não conhece ele. E Jesus precisava confiar a obra a alguém. Jesus precisava confiar essa obra a alguém. Então, existem momentos que nós temos que entender qual é a nossa identidade. Amém. Você não pode ter uma crise de identidade pensando que você é João ninguém, que você, ou seja, João da Silva, que todos são iguais. Não, eu quero dizer a você que você tem um sobrenome celestial. Você tem paternidade, uma paternidade. Jesus, ele estava para ir, mas ele falou assim: eu não vos deixarei órfão. Uma das coisas que Jesus se preocupou é não deixar os discípulos sozinhos. Jesus se preocupou em enviar o Espírito Santo, porque às vezes a crise de identidade, ela vem atrapalhar a nossa estrutura, a nossa base espiritual. E uma última coisa que eu quero falar ainda sobre isso é a desistência. É a pior etapa do medo. Quando o medo domina os nossos pensamentos e quer aniquilar os nossos sonhos. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se uma coisa que o medo, Satanás às vezes quer botar medo na nossa vida, em certas áreas, é para que você tenha medo de avançar, medo de mudar de trabalho, medo de abrir o seu próprio negócio, medo de você conquistar, medo de você continuar sonhando, porque a hora que Satanás conseguir roubar o teu sono, ele vai fazer você parar de sonhar. A noite foi dada a ti para o descanso. Peça paz ao Senhor e você vai dormir tranquilo. Aleluia. E vai voltar a sonhar os sonhos de Deus. Eu quero profetizar na sua vida que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ela possa vir fazer morada no meio de vós, que ela possa vir fazer do seu lar um lar de paz, um lar sem medo, um lar que avance, um lar que projete, um lar que chegue e possa não temer as ciladas de Satanás, um lar que saiba valorizar o sangue, a proteção que tem no sangue de Jesus. E o propósito do poder eu reconheço esse poder como uma unção. E Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para um propósito. O Senhor, Ele nos ungiu com um propósito. Quando Deus manda e envia o Espírito Santo em Atos 2, que Ele chega aqui em Atos 2, sabe? Nós temos que entender uma coisa.
Deus tinha um propósito de fortalecer os discípulos, de fortalecer os apóstolos. E Isaías 61 está dizendo que essa unção tem um propósito. A unção, eu fui ungida para pregar as boas novas aos mansos. O Senhor vai me enviar a restaurar os contritos de contrito coração e a proclamar a liberdade aos cativos. É uma libertação para o mundo. Quando você entender que a unção que está em ti, ela vai despedaçar todo o jugo e vai também libertar os cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa é uma unção específica para trazer libertação aos oprimidos e continuar a obra. É uma unção de produção. Por que a gente vê tanta gente começar e não terminar? Porque as pessoas querem fazer a obra com a força do seu braço. As pessoas querem fazer a obra na carne. As pessoas querem fazer a obra na competição. Mas hoje eu venho desafiar a igreja. Se submeta a este poder. Se busque poder do alto. Busque o Espírito de Deus. Porque aí você vai entender o propósito da unção. Há uma diferença quando nós reconhecemos que o poder que há em nós, ele é maior do que aquele que no mundo está. Porque nós sabemos que aquele que está em mim é maior do que aquele que no mundo está. E a unção, ela é uma unção de produção. Ela vai produzir e fazer você ser árvore frutífera. Porque se não frutificarmos, como vamos multiplicar? Como vamos colher? Se estamos árvores simplesmente igual aquela figueira que estava plantada no meio da vinha, ocupando lugar. Aí chega o Senhor e procura o cuidador da vinha e fala: vem cá, meu amigo, o que faz essa figueira ainda aqui? Porque eu já vim um outro ano buscar frutos e não achei. Ela está ocupando inutilmente a terra. Ela não era uma figueira seca. Ela não era uma figueira que serviu com a sua estrutura para trazer alguém a Jesus, como a figueira do Zaqueu. Não, estou falando aqui de uma figueira plantada no meio da vinha. Mas eu conheço uma graça que se revela nesse versículo e nessa passagem. O vinhateiro, ele chega e ele fala assim para o dono da terra. É uma compaixão que nós temos que entender. A igreja de Deus tem que ter hoje. Me dá mais um tempinho. Eu vou cuidar dela. Eu vou ver qual é o problema dela. Ela é uma árvore bonita. Ela tem aparência, ela tem flores, ela tem folhas. Porque para a pessoa buscar fruto, porque a figueira, ela representa os frutos diferentes das outras árvores. Quando ela está cheia de folhas, é sinal que ela está com frutos. E ela estava com folhas e não tinha frutos. Ele falou: eu vou cavar na raiz. O problema dela é de raiz. O problema dela é no profundo. Mas eu vou investir o meu tempo. Eu vou investir o meu tempo. Eu vou dar mais atenção a ela. Eu vou cuidar da raiz dela, no profundo. O que te incomoda? O que está te incomodando? O que está atrapalhando você frutificar? O que está atrapalhando você crescer? O que está atrapalhando você vencer nos seus sonhos, nos seus projetos? Nós estamos dia 27 hoje, de outubro de 2019. Olha quantos meses passaram. E a gente já vai fazer o Projetando 2020. E quantos sonhos que ficaram para trás, que a gente vai esquecendo e vai sonhando outros. Não, querido, tem sonho que foi Deus que te deu. E ainda dá tempo de recuperar. Nós vamos investir na sua raiz. Nós vamos cavar o profundo. Vamos adubar. Adubar às vezes mexe, suja a nossa mão.
fede porque é com esterco às vezes, mas vai fazer bem para a sua raiz. E quando ele voltar outra vez, ele vai ver que você teve jeito. Essa é uma compaixão, essa é a graça de Deus que há nos cuidadores da vinha. E é isso que eu quero que você entenda. Esse poder traz compaixão e traz graça. Agora, existe um requisito para essa unção. E com isso eu quero entrar nos finalmente para terminarmos. A Bíblia está dizendo em Atos 1,14. Leia comigo. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Porque aqui no versículo 8, Jesus, aqui eles estavam tendo uma instrução. Agora, eles, quando a gente recebe uma instrução, depende de nós, se você quer obedecer ou se você quer continuar como você está. Mas a Bíblia diz que eles não. Eles foram para lá, perseveraram, guardaram, primeiro de tudo, eles guardaram a promessa. Você não pode receber poder se você não guarda a promessa. Segundo, se você não tem união. Se você não tiver união, não adianta eu guardar a promessa e a gente está uma igreja dividida em grupinhos. A gente está todo retalhado, todo um falando mal do outro, um olhando torto para o outro. Não, isso não é igreja. Para que venha crescimento, nós temos que entender o propósito da unção. Não adianta eu rodopiar, eu falar em língua para minha edificação ou para alguém interpretar e trazer para a igreja, se eu não amo meu irmão, se eu não tenho compaixão, se eu vivo na fofoca, se eu vivo no disse-me-disse, se eu fico botando o pé para os outros cair. Meu Deus! Então nós temos que guardar a promessa, mas nós temos que estarmos unidos. E uma outra coisa que eu acho nesse versículo, eles estavam unidos em oração e súplica. Uma coisa é você orar, outra coisa é você suplicar. Você orar, você pode orar aquela oração que você está falando com Deus. Agora a súplica é clamor, é se rasgar, é você vir, é suplicar e implorar. Você não sai do altar até você ver o céu aberto. É você falar, não, hoje eu vim para buscar a diferença. Sabe, oração eu fiz quando eu cheguei, mas agora eu vou rasgar, eu vou me rasgar diante de Deus. Eu vou tirar tudo aquilo que possa me barreirar. Súplica é isso. E a Bíblia diz, eu gostaria que você ficasse de pé comigo, que eu já estou terminando, no versículo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora, lá no capítulo 1, no versículo 3, diz que eles entraram no lugar. Depois disso, de Jesus lá ter dado a instrução, a Bíblia diz assim, e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, não tinha outro jeito mesmo do Espírito não vir, não tinha jeito. Gente, eles renunciaram às suas vidas, às suas vontades. Eles foram habitar no cenáculo. Cenáculo, se você vê no Antigo Testamento, ele tem uma indicação. No Novo, ele seria... No Antigo Testamento,
seria lugares altos, que eles faziam casas, quartos para receber hóspedes. Até aquela mulher, quando observou que o homem de Deus passava, que ela fez um quarto perto do muro para o profeta, ela estava fazendo um cenáculo. Agora, trazendo para o Novo Testamento, porque se a gente traz para o latim, vem de cena, de janta, lugar onde se janta. Mas trazendo para o Novo Testamento aqui, nós vamos entender que o cenáculo era um lugar onde Jesus separava para ceiar com os seus discípulos. Era um lugar reservado, às vezes feito no alto. Tipo, seria, vamos trazer para hoje, mezanino, um segundo andar assim, no alto. É um lugar separado. E aí o que esses discípulos fizeram? Eles chegaram porque estava a ponto de viver uma grande crise. O evangelho de Jesus. Um havia traído, o outro tinha negado. E sem contar que dois já haviam largado, chutado o balde, indo para casa de volta no caminho de Emaús. Jesus, depois de morto, teve que ir lá atrás dos dois no caminho de Emaús. Agora, no cenáculo não. No cenáculo está um povo obediente, que guardava a promessa. Eles habitavam no cenáculo. Sabe o que está faltando na nossa geração? O desejo de intimidade. Como a gente chega aqui e fala: abre o céu, Senhor, queima. Se a gente não tem mais intimidade, a gente não tem um lugar separado na nossa casa para chamar de cenáculo. Aqui tem um cenáculo. Às vezes a gente chega na igreja, a gente conversa com Deus e o mundo, tira selfie, e a gente não vem no altar falar com Deus. Deus hoje quer que a igreja se levante novamente em poder, em autoridade. Glória a Deus. Glória. Porque a unção tem propósito. Eu creio. Mas a gente tem que voltar a morar no cenáculo. A gente tem que desejar o cenáculo. E aí virá. O que há de vir virá e não tardará. Ele virá como um vento. Porque se a promessa foi dada, depois que veio o Espírito Santo, eles se tornaram imbatível. Pedro começa a ministrar. Por onde passava a sua sombra, curava. A igreja primitiva, eles se reuniam. Olha, eles nem precisavam tanto fazer ar livre, porque a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor trazia os que tinham que ser salvos. É uma igreja que funcionava, uma igreja em união, uma igreja que amava, uma igreja que estava em obediência, uma igreja que marcada pela promessa. O que você vai fazer com o poder que você está pedindo a Deus? Nós não podemos ter poder simplesmente para falar em línguas. Nós não podemos pedir poder simplesmente para vir no culto e sapatear e gritar. Nós temos que saber que depois que formos batizados, que depois que recebermos a autoridade que está no poder do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer, ninguém vai sair daqui vazio. Deus vai encher. Aleluia. Deus vai te encher. Deus vai te encher nessa manhã. Deus conhece a tua alma. Deus conhece o vazio da tua alma. Tem gente que chegou aqui dizendo: Senhor, é hoje. É hoje, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Mas Deus conhece o teu interior. E Deus vai te encher hoje. Você vai ser cheio. E depois seremos enviados até os confins da terra. Há uma missão ainda para cumprir.